Donald Trump oficialmente eleito, você já sabe disso. E os impactos nos mercados já começaram. Mercado americano subindo muito forte nessa quarta-feira de eleição americana. As ações do SP 500 disparando, muitas delas subindo aí para patamares muito consideráveis. Microsoft 2%, Nvidia chegou a quase 5%, Berkshire lá do Warren Buffett mais de 5%. Olha só os ETFs aqui, esmagadora maioria subindo muito forte. A gente tem setores muito relevantes, como energia subindo forte, a questão aqui da tecnologia 3%, financeiro 6% de alta, muito relevante. E lógico, né, o mercado de cripto não ia ficar de fora. A gente tem aí o Bitcoin subindo mais de 8,8%, praticamente 9%, valores muito altos e muito relevantes. E também todo o ecossistema cripto se beneficiando disso. Então a gente vê aqui ETH quase 10%, a Solana também 12,5% e assim por diante. E nessa eleição teve de tudo. A gente agora vai ver vários memes rolando aqui no Twitter, mas então a gente também viu a questão do Google bugando aí, dando dólar a mais de 6,20 em alguns momentos do dia, e a gente viu uma figura surgir aí de forma muito relevante na campanha do Trump, de forma política, ativamente declarando voto e ajudando na campanha. As ações aqui da Tesla hoje já subiram também 15%, né? Liderados aí muito pela expectativa toda do nome de Elon Musk e do poder todo da economia americana focando em carros elétricos. E aí, já comenta aí pra mim se você gostou do Trump vencendo ou se preferia Kamala Harris. Essa campanha trouxe alguns componentes muito novos e muito relevantes em relação à previsibilidade, às pesquisas e a saber quem que vai ganhar de fato as eleições, para quem que os eleitores estão inclinados a votar, né? A gente sabe que geralmente o pessoal se baseia muito por pesquisas, mas os eleitores do Trump praticamente não respondiam às pesquisas. Isso surpreendeu muita gente porque as casas de aposta, como a Polymarket aqui, elas foram mais assertivas do que as pesquisas aí de institutos renomados e também de jornais e mídias renomados. Só para a gente relembrar, ao longo dos meses aí, o Trump chegou a abrir uma certa vantagem aqui da Kamala Harris de ter aí 67% das apostas que ele iria ganhar. Deu uma corrigida e, no final das contas, deu ele mesmo. Diferente, inclusive, de alguns grandes jornais e veículos que projetavam Kamala sendo a vencedora. E o Trump acabou usando de meios não muito comuns e convencionais para acabar ganhando votos e deixando uma imagem diferente do que muitas vezes ele, bilionário, já foi presidente uma vez, ou até mesmo representante de uma cultura talvez não muito popular, que ele fizesse com que as pessoas gostassem dele. Então, desfilou aqui no caminhão de lixo, foi no McDonald's, fez um monte de coisas diferentes e gerou esse resultado aqui. Uma série de minorias e uma série de eleitores que eram dados como ganhos para Kamala acabaram votando nele. Ou seja, muitas pessoas que ajudaram a eleger o Donald Trump são as minorias que a Kamala tanto defendia. Imigrantes, negros, mulheres, jovens. A gente vê aqui, ó, esse gráfico é muito interessante. Ele mostra basicamente a diferença entre homens e mulheres, né? A votação entre homens e mulheres de 18 a 29 anos, mas ele mostra a diferença entre os votos que ganhou a Kamala versus o Trump, né? Percentuais. Então, ao longo dos anos de 2018, 20, 22, 24, a gente percebe que nesse canto da imagem a gente tem uma diferença mais pendendo para a esquerda, para os democratas, e aqui para cá, à direita. Ao longo dos anos, quando eles foram passando, a gente percebe que a diferença percentual ela foi diminuindo, ou seja, a quantidade de votos que os democratas ganhavam com pessoas jovens, né, 18 a 29 anos, tanto de homem quanto de mulheres, ela está diminuindo. Ela lá em 2018 era de 33% e olha só, ela foi reduzindo e hoje está em 18%. E dos homens, a maioria dos homens votava, né, nos democratas, dava 19% de diferença, mas agora está 13% positivo, ou seja, os homens jovens até 30 anos, que por exemplo são aí, né, geração Z, a galera que, né, participa ou participou muito, né, da ascensão das redes sociais, eles eram dados como, dados como democratas, né? E acabou que, na realidade, eles ajudaram a eleger Donald Trump. E eu não sei se você gosta mesmo do Donald Trump, mas se você gosta desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve aí. Agora, em termos de mercados, o que a gente vai ver na prática é cada vez mais aquilo que a gente já vem falando aqui no canal, já faz alguns vídeos inclusive.
o dólar vai se valorizar porque existe uma série de expectativas aí de políticas protecionistas, ou seja, fazer com que os Estados Unidos sejam mais fortes, proteger o mercado interno, indiretamente desvalorizar os mercados emergentes, o Brasil também, e fazer com que o dólar vai valer cada vez mais. Esse é um dos maiores interesses, é uma das maiores consequências que a gente vai ver aí com o Trump assumindo em breve. E hoje o DXY aí, que é uma cesta do dólar contra muitas moedas diferentes, ele chegou a estar 2% de alta, ou seja, o dólar esteve em média se valorizando 2% frente a muitas moedas importantes do mundo. Isso quer dizer que o dinheiro está voltando para os Estados Unidos. Muita grana vai voltar para os Estados Unidos. Isso é um movimento importante. Para nós aqui no Brasil é horrível, né? Faz a nossa inflação subir ainda mais, a situação vai ficando cada vez mais complicada. A gente viu aí o dólar hoje na casa de 5,80, né? Bem relevante. E aí até abre aquela discussão toda, né? Quem já está dolarizado, né? Quem já assina aqui a carteira do canal, já conhece as soluções de carteiras ou suporte personalizado que eu entrego aqui, que é o meu serviço, né? QR Code aqui na tela, link na bio. Quem já faz isso sabe que ter um portfólio dolarizado, pelo menos parcialmente, isso é muito tranquilo e muito fácil hoje em dia de se fazer. Temos aí instrumentos maravilhosos para diversificar o patrimônio e ficar expostos a essa valorização do dólar. A questão toda é, agora que está tudo muito caro, você precisa ser estratégico na montagem da sua carteira. Não adianta sair comprando dólar ou comprar ativos dolarizados, porque você pode acabar pagando caro. Existe aí uma estratégia para a gente realmente fazer essas entradas, esses aportes na renda variável, ou até mesmo na renda fixa, quando ela é dolarizada. Coloquei aqui na tela diversos ativos, mais ou menos no horizonte de 12 meses, né, um aninho para trás. Então, disparado aí o Bitcoin, que ele é um ativo dolarizado, ele está subindo aí praticamente 200% em 12 meses, tá? Isso aqui tudo em dólares, beleza? Isso é bem importante. E aí embaixo eu coloquei o IVVB11, que é o SP500 em reais, né, dolarizado em reais, e logo abaixo o SPY, que é o SP500. Então a gente percebe que, independente se é cripto, se são ações americanas, ou se são as ações americanas trazidas para real, a gente vê uma valorização muito considerável. Tudo isso porque o dólar aqui embaixo, essa linha azul aqui, valorizou 14% no ano. Quando o dólar valoriza nesses últimos 12 meses, isso acaba trazendo inflação para o Brasil. É muito complicado isso. E aí aqui ainda coloquei o Ibovespa e o IFIX, só para a gente conseguir ver que, bom, o IFIX está negativo, né? Nada a comentar, mas o Ibovespa com 12,5%, ele traz um componente de risco por ser ações e renda variável muito maior do que uma moeda como o dólar, e ele entregou um retorno até abaixo do que isso. Então é um ponto de muita atenção e é muito interessante a gente avaliar isso, né? Como empresas que deveriam dar retorno, né, trazer retorno, elas acabam retornando menos do que, por exemplo, o dólar, que é uma moeda. E eu sei que os investimentos não são comparáveis, mas é para a gente refletir esse tipo de coisa. O que as eleições dos Estados Unidos e de qualquer outro país do mundo, elas nos ensinam, ou elas deveriam nos ensinar pelo menos, como brasileiros, é olhar para a grama do vizinho e aprender aquilo que está dando certo e fazer também. Eu não estou falando aqui de direita e de esquerda, tá? Estou falando em termos de economia. Porque quando a gente tem uma política focada na economia das pessoas real, né? Não cada político no seu bolso, óbvio, e isso de fato se converte em boas políticas econômicas, crescimento, questões sustentáveis, menos inflação, a gente vê uma melhora na nossa qualidade de vida. E eu sei que é difícil ficar dependendo do governo, achando que ele vai fazer as coisas certas, tudo mais tal, mas o importante é da gente analisar isso e começar a antecipar os erros que o governo vai fazer, porque o governo vai continuar errando. Pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser Trump ou até Kamala Harris, não importa. Eventualmente os governos vão errar um pouquinho, ou então se eles acertarem você consegue na mesma onda e aos poucos você vai melhorando sua vida. Isso sim é uma obrigação sua, isso sim a gente tem que fazer. Vamos ver agora se com o Trump a gente consegue aprender mais lições como brasileiros, proteger nosso patrimônio, né, proteger nosso capital, isso é muito importante. E claro, né, gradualmente ir fazendo mais aportes e enriquecendo cada vez mais. Tá, e se você tá com interesse realmente de começar a comprar dólar, né, acha que o mundo vai acabar, tá desesperado, calma, calma e pensa bem o que você vai fazer agora. Assim como o Bitcoin, que está disparando, e todas as criptos, o dólar e o SP500 também estão em faixas muito altistas, né? Regiões muito caras, topos históricos basicamente. Eu evito muito comprar topo histórico, porque no topo histórico quem compra é quem está vendido e precisa sair da posição, tá? Essa é a verdade. Mas, se você quer realmente entrar nesse mercado, já tem um perfil de investidor, né, já fez a sua carteira, ou assina aqui a carteira do canal também, né? Por que não? Existe uma transição que você precisa fazer.
Então, ao longo de alguns meses, você deveria considerar fazer com calma essa transição e essas compras para equalizar a sua carteira para aquele nível desejado. Porque pensa comigo, se você comprar agora 20% do seu patrimônio em SP500, num dos patamares mais altos da história, do dólar e também das ações americanas. Poxa, a chance de você ficar posicionado, mas tomar aí 10, 15% de correção em algum momento daqui para frente é muito grande. E eu não sei se você tem estômago para isso. Por isso a gente geralmente faz a estratégia do preço médio. O que é isso? Poxa, se eu vou chegar em 5% da minha carteira em SP500, ativos dolarizados, cripto, que seja, qualquer um deles. O que você vai fazer? Você vai dividir ali em 5 ou 10 aportes diferentes por mês ou a cada 2, 3 semanas e vai fazendo um preço médio independente muito do preço. Corrige isso no tempo, porque isso vai te proteger um pouco, primeiro, dos seus vieses emocionais e também de alguma dor de barriga que pode dar aí no meio do caminho e você tá mal alocado ou tá comprado muito lá para cima. Então esse é o jeito certo de você fazer esses investimentos. Isso aí vale o seu like, né? Vai dizer. E se você realmente tem interesse em fazer investimentos em SP500 ou ações americanas, eu tenho um vídeo que eu explico da forma mais fácil possível e do jeito mais seguro e interessante para o seu bolso de você fazer esse investimento aqui pelo Brasil, sem precisar tirar dinheiro aqui do país. Obrigado pelo seu like e lembre-se que investir certo resulta capital.